Olá, Brasil, que bom encontrar com você neste sábado, dia 22 de novembro, e aqui estamos. Como que a gente vai deixar de fazer vídeo com esse tanto de problema que está acontecendo no Brasil? E às vezes até cada hora uma coisa, ou não, né? E às vezes quando fala de roubo, surpreende, ou não, né? Desse tanto de coisa. Porque quando fala de roubo, de desvio de dinheiro, mas deixa eu te dizer, a gente não sabe mais o que é que impacta a gente. Agora, no momento que nós nos unimos para poder falar das coisas do Brasil, precisa de mim, de você. Eu tenho que agradecer você, agora, no momento que nós nos unimos para poder falar das coisas do Brasil, por exemplo, eu tenho que agradecer você, meu amigo, minha amiga. Por isso, sábado está aqui junto comigo participando das coisas que acontecem no Brasil. E deixa eu só tenho que te agradecer. Por isso eu já vou pedir de cara para que você que está junto comigo e fica para você dar o seu like, para você compartilhar. Eu não vejo volume. E deixa aqui para mim quantidade de pessoas que comentam nesse sábado. Tamo junto, vamos lutar pelo Brasil. Para poder depois te isso é que me motiva a fica meu eterno agradecimento. Falando das coisas cada vez que eu vejo aqui, isso me motiva. Eu não vejo volume. De verdade, por isso eu vejo quantidade de pessoas que comentam, falam Alberto, estamos juntos, vamos lutar pelo Brasil. O sábado de verdade. Isso é que me motiva. Eu não sei qual é o horário que você está vendo o meu vídeo. Falando das coisas da nossa nação. Mas se você está vendo o vídeo no sábado durante o dia, de verdade, você tem a oportunidade de comprar os produtos de agradecer e coloca aqui para eu saber quem é você, tá bom? Mas vamos aproveitar o sábado de verdade. Hoje tem Black Friday, eu não sei qual é o horário que você está vendo meu careca e quer fazer o cabelo voltar a crescer. Mas se você está vendo o vídeo no sábado durante o dia, e a ampola do crescimento, de comprar os hormônio do crescimento liberado para acelerar o processo em 75% e apenas hoje sábado desta vez. Ligando neste número que está na sua tela. É imperdível para quem quer fazer o cabelo careca e quer fazer o cabelo voltar a crescer. Black Friday, Hair Cap, Hair Lixir e a ampola do crescimento. Artrose, hormônio do crescimento liberado para acelerar o processo em 75%. Quer eliminar suas dores? Hoje, sábado, você compra e ainda comprando ligando neste número que está na sua tela. É imperdível para quem quer fazer o cabelo voltar a crescer. Uma condição de preço de Black Friday para você. Aqui, ó, curcuma. Para quem tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático e fibromialgia. Quer eliminar suas dores? É esse produto aqui, curcumã, e ainda comprando o tratamento. Mas vamos para a notícia? Um massageador para aquela região que está inflamada de graça, eletromagnético e ainda é recarregável. Para os homens, cavalo negro, para as mulheres, Live Mais. É um produto masculino, tanto para o homem como a mulher, para aquele momento íntimo que vocês têm, tá bom? Esses produtos neste sábado, durante o dia, uma condição totalmente especial para você. Se eu fosse você, eu passava a mão no telefone e comprava agora, porque é importante você ter o seu produto em casa. Mas vamos para a notícia? Vamos lá, porque a gente tem muito para falar do Brasil. Urgente, meus amigos, uma movimentação inesperada envolvendo o ministro André Mendonça está mostrando uma bomba nos bastidores e deixou Brasília completamente agitada. Aliados de Jair Bolsonaro comemoram nos corredores e a reação popular está chamando a atenção para o país inteiro. O gesto do ministro foi visto por muitos como um verdadeiro cheque mate político, gerando tensão, debate e aplausos de quem acredita que finalmente algo começou a mudar. Antes de continuar, comente aqui de qual cidade você está assistindo, deixe o seu like e compartilhe, porque a mídia não está mostrando isso como deveria. A situação ainda está desenrolando e novas informações seguem chegando a cada minuto. Fica comigo até o fim, porque você precisa ver o que isso pode significar para os próximos dias. Então preste bem atenção. Só que a sua vontade não é mais livre. Depois que Moraes mandou a Polícia Federal ir na casa de Hugo Mota, ele passou a ser também um refém desse regime. Então é assim que é jogado hoje a política brasileira. Tô triste porque meu filho tá longe de mim. Do achaque, da prisão, tal qual ocorreu, eu lembro muito bem, por causa da votação, da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Tá lá no áudio. Então, ou você segue o que o Moraes faz, ou você sofrerá as consequências. O ministro Alexandre de Moraes quer o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Você vê matérias relacionadas ao pai do Hugo Mota. Isso tudo faz parte do jogo que está sendo jogado em Brasília. E você está me assistindo. Se para você a opção fosse o seguinte, uma coisa é você enfrentar a lei deixa de lado a por algo que anistia, ou você eu vou perder o seu pai. Qual seria a sua decisão? É isso. Alguém tem dúvida que é uma perseguição? Alguém tem dúvida que é perseguição em cima dele? Porque antes, a anistia era a
vontade visita da PF. Só que a sua vontade não é mais livre. Ele tinha um discurso depois que o Moraes mandou a Polícia Federal ir na casa de Hugo Mota, ele passou a ser também um refém desse regime. Então é assim que é jogado hoje a política brasileira, na base da extorsão, do achaque, da prisão, tal qual ocorreu, eu lembro muito bem, por ocasião da votação da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Então, ou você segue o que o Moraes faz, ou você sofrerá as consequências. E ao Columbre, você vê matérias relacionadas a seu suplente, você vê matérias relacionadas ao pai do Hugo Mota. Isso tudo faz parte do jogo que está sendo jogado em Brasília. E você que está me assistindo, se para você a opção fosse o seguinte, ou você deixa de lado a anistia, ou eu vou prender o seu pai, qual seria a sua decisão? É isso daí que está vivendo hoje, infelizmente, o presidente da Câmara, Hugo Mota. Porque antes dessa visita da PF à prefeitura do pai dele, ele tinha um discurso até pró-anistia. Depois, ele mudou história. Da água o ministro André Mendonça acaba de assinar a anistia e declarar que o presidente Jair Bolsonaro é inocente em relação à acusação de tentativa de golpe de Estado. E ainda, para deixar tudo melhor, ele fez isso no meio de um almoço, numa palestra completamente lotada. Pegou o microfone e aos berros ainda humilhou os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino. E quem aguenta mais o ativismo judicial, aonde o judiciário brasileiro acaba tomando decisões que não são de competência dele. Como, por exemplo, legislar ao invés de proteger efetivamente a Constituição do nosso país. Por exemplo, ultimamente o governo Lula tem tido inúmeras derrotas no Congresso Nacional e ele apela para onde? Para o Supremo. E geralmente, para não dizer todas as vezes, acaba tendo vitória. É justamente sobre isso e sobre a militância de esquerda travestida de juiz que André Mendonça fez a seguinte fala, que está explodindo na internet. Porque se nós estamos precisando falar de segurança jurídica, estamos precisando, é porque nós vivemos um estado de insegurança jurídica. Porque onde há segurança jurídica, a gente não precisa ficar falando toda hora de segurança jurídica. Nada de própria decisão do Marco Civil da internet, nada de chororô. Nós criamos restrições. Porque agora vai começar. Isso se chama a época da verdade. Ele fez história. O ministro André Mendonça acaba de assinar a anistia e declarar que o presidente Jair Bolsonaro é inocente em relação à acusação de tentativa de golpe de Estado. E ainda, para deixar tudo melhor, ele fez isso no meio de um almoço, numa palestra completamente lotada. Pegou o microfone e aos berros ainda humilhou os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino. E quem aguenta mais o ativismo judicial, aonde o judiciário brasileiro acaba tomando decisões que não são de competência dele, como por exemplo legislar ao invés de proteger efetivamente a Constituição do nosso país. Por exemplo, ultimamente o governo Lula tem tido inúmeras derrotas no Congresso Nacional e ele apela para onde? Para o Supremo. E geralmente, para não dizer todas as vezes, acaba tendo vitória. É justamente sobre isso e sobre a militância de esquerda travestida de juiz que André Mendonça fez a seguinte fala, que está explodindo. Porque se nós estamos precisando falar de segurança jurídica, estamos precisando, é porque nós vivemos um estado de insegurança. Obrigado a ouvir isso. Porque onde há segurança jurídica, a gente não precisa ficar falando toda hora de segurança jurídica. Tá bom de raiva. Se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores. Nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. Problema de que é isso. Eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando o ativismo judicial. O ataque à democracia. Estão barrando tudo que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador. E esse método... Não defendo porque a Constituição não me dá esse direito. Não vai funcionar. E aqueles que tentarem no Brasil serão responsabilizados. De 2 em 2 anos, ou nós elegemos os nossos representantes gerais, ou os locais. E onde começa o poder quanto do executivo. E é o único país do mundo que tem 158 milhões de eleitores, e o poder em pouquíssimas horas dá o resultado das eleições. Nós não deixamos, enquanto sociedade, e aqueles que viveram sob a ditadura sabem disso, nós não podemos deixar que retire ministro André Mendonça. Vejam só, não à toa André Mendonça saiu aplaudido de pé por todos que estavam presentes. E o melhor é ver a cara de João Dória, ex-governador daquele estado de São Paulo, que tanto precisou, se apoiou de Jair Bolsonaro para se tornar governador lá em 2018 e depois que venceu, resolveu virar as costas e fazer uma das maiores e piores oposições ao presidente Bolsonaro. E o que restou para ele foi isso, ser humilhado ainda na cara e de graça. É claro que o Xandão não gostou nada de ser obrigado a ouvir isso. Resolveu se levantar, pegou o microfone, mostrando mais uma vez o seu lado ditador, quase babou de raiva. Se prendeu
um judiciário afastados, que quer milhares de juízes e promotores, como na Hungria, que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. O judiciário no Brasil eles precisam se autoconter. O judiciário, porque não eles estão barrando o direito de ser chamado judiciário. O ataque à democracia, senhores e estão barrando tudo que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro e de fora. Esse método. Mas adivinha só quem voltou? Não funcionou. Mesmo, André Mendonça, para colocar não vai funcionar no devido lugar. E aqueles que tentarem no Brasil serão responsabilizados. Precisa ser de 2 em 2 anos, ou nós elegemos os nossos representantes gerais, ou os locais, tanto do legislativo quanto do executivo. E é o único país do mundo que com 158 milhões de eleitores, significa em pouquíssimas horas, dá o resultado das eleições. Interesses corporativos. Nós não deixamos, enquanto sociedade, e aqueles que viveram sob a ditadura sabem isso, nós não podemos deixar que retirem das brasileiras, dos brasileiros, esse orgulho. Nós temos eleições de 2 anos. O primeiro agente de preservação. Quem ganhar, assume. Quem perder, tenta daqui 2 anos ou 4 anos. Isso é democracia da sociedade. Isso é liberdade, saber o impacto das suas decisões, das suas políticas. Nós temos, então, imprensa livre. Significa nós mantivemos os próprios interesses e eleições interesses pessoais, livres e periódicas, em favor do interesse do bem comum. Apesar de todos os ataques, em terceiro lugar, nós mantivemos um poder judiciário independente. O princípio da legalidade fortalecido. Só um poder judiciário independente é respeitado. Para dizer isso. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, a prevalência covarde, ou das um judiciário dos que quer fazer acordos. Eu tenho meus valores. Eu tenho minhas pré-compreensões. Que o país momentaneamente mas eu devo servir a lei deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil significa que um judiciário não pode ser o fator de criação judiciário, e inovação legislativa. Que não é independente, não tem o direito de ser chamado judiciário. O Estado de Direito eu posso garantir aos senhores e às senhoras que se contrapõe do Brasil ao ativismo o judiciário é independente, o ativismo e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados os consensos sociais ou de fora pelos representantes. Mas adivinha só quem voltou? Ele mesmo, André Mendonça, para colocar o Xandão implica no reconhecimento implícito. Devemos preservar tem a prevalência sobre os demais poderes. E quem está nas instituições precisa ser, implica na superação da agente de preservação da própria cujo consenso legítimo pode ser decidido. Em quarto lugar, mas também instituição justa demanda o reconhecimento das perspectivas da sociedade. Não tem a prerrogativa de dar a primeira, saber o impacto das suas decisões, das suas políticas no âmbito da sociedade. Significa abrir mão dos próprios interesses, Estado democrático de direito, interesses pessoais, Estado judicial de direito, interesses corporativos, por isso, em favor ao invés de fortalecer a democracia. O ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E devemos preservar as nossas instituições, mas também a causa. E quem está nas instituições precisa ser o amadurecimento dos demais poderes de preservação da própria. Sensacional! André Mendonça deu uma linda aula de como se defender efetivamente instituição justa demanda o reconhecimento das perspectivas da sociedade. Hoje a tentativa de usurpar saber o impacto das suas decisões, das suas políticas no âmbito da sociedade. Significa abrir mão dos próprios interesses e interesses pessoais, interesses corporativos em favor do interesse do bem comum. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e o princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. André Mendonça, meu muito obrigado. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei. Obrigado, ministro Alexandre de... Deus nos abençoe. O que significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. Obrigado, ministro. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e
e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. Mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes. Sensacional! André Mendonça deu uma linda aula de como se defende efetivamente a soberania e o Estado democrático de direito, por consequência a nossa democracia. O que nós estamos vendo hoje é a tentativa de usurpar todas as funções do judiciário do nosso país em detrimento de uma ideologia porca, a ideologia da esquerda. Tudo isso para proteger este desgoverno, que é o responsável por colocar não somente inúmeros ministros do Supremo ao longo dos últimos 20 anos, como também vários outros ministros em Tribunal Superior de Justiça, nos estados, inclusive indicando seus magistrados nos municípios por todo o país, fazendo com que hoje o Brasil vivencie uma das maiores e piores inseguranças jurídicas da história. Não à toa, André Mendonça, como nós vimos aqui, foi aplaudido não somente uma, mas 2 vezes, de pé pelo povo que estava presente, que obviamente já está tudo entalado aqui na garganta e precisava desabafar. André Mendonça, meu muito obrigado. O ministro Alexandre de Moraes que tinha que passar por ele não deu autorização, mas nós fomos pela Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigado. Visitamos lá vários blocos, exatamente porque ele não sabe exatamente se ele for para lá onde ele vai ficar. A preocupação maior, nossa, primeiro assim, o estado de saúde do presidente. Ele tem algumas crises. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Ele tem condição em 20 minutos de chegar no hospital. Mas o que a gente espera é, de fato, dar um tratamento como dentro do jogo. General Braga Neto, militar, foi no quartel. Bolsonaro, além de ser presidente, era também militar. Ele é oficial do Exército. E o próprio Lula, que é preso, ficou na Polícia Federal. Obrigado, ministro Dificilmente ele vai sobreviver lá. A Papuda não tem realmente condições de oferecer a ele assim, essa atendimento emergencial, em função da gravidade da saúde dele. Eu acho que é temerário colocar o presidente lá. A gente sabe também que o que está acontecendo hoje é quase que uma vingança, não é justiça. Porque essa questão de presídio, né, não seria o ministro do Supremo para cuidar disso. Né? Nós temos aqui o GDF que cuida disso. Isso é competência do Estado. Mas parece que é uma coisa pessoal. O nosso presidente valoriza uma cidade não que tem saneamento básico, mas uma cidade que tem boteco, música e comida. E dizem alguns, ministro Zanin, que esses supostos inquéritos que não acabam seriam prova de uma anomalia no Brasil, que seria um tal de um ativismo judicial. Isso se tornou um lugar comum de baixíssima qualidade doutrinária e técnica. Ele não passa vergonha só em relação aos Estados Unidos. Às vezes até o Lula é ambicioso. Não acha o suficiente passar vergonha só com os Estados Unidos, já passar vergonha internacionalmente. E claro, estou me referindo à foto 30, que está sendo um fiasco tão grande. Você não vê uma pessoa sequer, dentro ou fora da grande mídia, de esquerda, de direita, feminista ou baixaninho, você não vê uma alma viva falando bem desse fiasco. Ondas que quebram na pra falar que não teve nenhum ponto positivo, porque essa é uma expressão, como bem sabemos, trazida dos Estados Unidos. Vejo jornalistas da Globo reclamando de água e refrigerante custando R$25, suco custando R$20, prato de almoço custando R$70. Quem poderia imaginar, né, de fazer um evento desse tamanho em uma cidade que é praticamente uma favela, céu aberto, com zero de infraestrutura no meio do nada, poderia dar errado. E se o assunto são críticas à foto 30, é claro que eu não posso deixar de reagir ao vídeo do Friedrich Merz, o chanceler da Alemanha, falando sobre o evento e sobre o Belém. Que aqui estou e conhecendo um pouco da história do Supremo Tribunal Federal no momento presente. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, no Supremo, wer von na euch primeira würde turma, gerne na hier segunda bleiben. turma, no Da plenário. hat keiner die Hand gehoben. Waren alle froh, dass wir vor allem aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Aos fatos, à luz das provas.
E o cara tava andando, graças a Deus, que a foto dele acabou. E eles puderam sair logo dele. Segmentos satisfeitos. Meu Deus do céu, veja uma vergonha internacional. O Lula quer mostrar o Brasil. Quer mostrar a Belém, quer mostrar a Amazônia. E as pessoas estão saindo de Belém do Pará traumatizadas. E óbvio que eu posso dizer, vocês imaginem qual foi 5 segundos para vocês imaginarem qual foi a emissora que ficou indignada com os comentários do chanceler alemão. Pode falar aqui no chat, valendo. Suporte material. Essa ideia obviamente, de inquéritos que vejam o comentário desse militante ambientalista, assim, xiita, que trabalha na emissora, que não deve ter sobre esse assunto. E todos esses declaração que se prestam houve cuidado de chegar à fonte que está na inteligência artificial, e isso soou absurdo, extemporâneo, inapropriado. Como poderá chamar de grafite diplomática, mas parece que é até um troféu do ministro Alexandre de Moraes. A gente percebe claramente que pode acontecer isso. O ministro Alexandre de Moraes, que tinha que passar por ele não deu autorização, mas nós fomos pela Comissão de Direitos Humanos. Visitamos lá vários blocos. Exatamente, porque a gente não sabe exatamente se ele for para lá onde ele vai ficar. A preocupação maior, nossa, primeiro assim, o estado de saúde do presidente. Ele tem algumas crises na saúde que em 20 minutos, se ele não tiver no hospital, ele morre. Será que na Papuda ele tem condição em 20 minutos de chegar no hospital? Mas o que a gente espera é, de fato, dar um tratamento como dão para os outros. O general Braga Neto, que é militar, está no quartel. Bolsonaro, além de ser ex-presidente, ele é também militar. Ele é oficial do Exército. E o próprio Lula, quando foi preso, ficou na Polícia Federal. A questão da doença dele, da forma como ele está, dificilmente ele vai sobreviver lá. A Papuda não tem realmente condições de oferecer a ele assim essa atendimento emergencial, em função da gravidade da saúde dele. Eu acho que é temerário colocar o presidente lá. A gente sabe também que o que está acontecendo hoje é quase uma vingança, não é justiça. Porque essa questão de presídio, não seria o ministro Supremo para cuidar disso. Nós temos aqui o GDF que cuida disso, isso é competência do Estado. Mas parece que é uma coisa pessoal. Vocês acham que é Belém? O nosso presidente valoriza uma cidade, não que tem saneamento básico, mas uma cidade que tem boteco, música. Essa outra foto aqui, vocês acham que é de Belém? Esses dias fiquei show. Eu fui no Pará, mas eu votei logo porque eu gosto mesmo de Belém. Eu me lembro, bota mais uma foto. Tem lugar. Não pode dizer que Belém do Pará, por exemplo, é a oitava pior cidade do Brasil, saneamento básico. Que 80% da Alemanha, da população, deve ser de Belém do Pará, vive na merda. E um governo que está perdido, né? Um governo onde está numa situação onde ele não passa vergonha só em relação aos Estados Unidos. O governo Lula é ambicioso. Ele não acha suficiente passar vergonha só com os Estados Unidos. Ele quer passar vergonha internacionalmente. E claro, estou me referindo à Flop 30, que está sendo um fiasco. Automaticamente você já é um nazista. Que você não vê uma pessoa sequer, dentro ou fora da grande mídia, de esquerda, de direita, flamenguista ou vascaíno, você não vê uma alma viva falando bem desse fiasco. Esse negócio de falar que Belém é a cidade... Para falar que não teve nenhum ponto positivo, eu confesso que eu achei muito engraçado. E até mesmo é um assunto proibido, prazeroso. Né? Ver jornalista da Globo reclamando de água e refrigerante custando R$25, deve ser suco custando R$30, não pode dizer prato de almoço, por exemplo, R$70. Quem poderia imaginar, né, que fazer um evento desse tamanho em uma cidade que é praticamente na merda, favela, céu aberto, sem coleta de zero de infraestrutura no meio do nada, não. Poderia dar coleta de lixo, vive no lixo. Se o assunto são críticas à Flop 30, é claro que eu não posso deixar de reagir 98% do Friedrich Merz, o chanceler da Alemanha, falando sobre o evento e sobre Belém. 80% da população não tem coleta de lixo. Não vai colocar aí para você. João, você deve ser nazista. Wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, Agora, o ambientalista, defensor do meio ambiente, acha normal. Wir waren alle froh, dass wir vor allem aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. O cara estava andando, graças a Deus, que a família acabou. Eles não deram sair logo no Belém Pará, na Segunda Guerra Mundial, mas foram muito danosos, uma vergonha internacional. O Lula quer mostrar o Brasil para o mundo. Quer mostrar a Belém, quer mostrar a Amazônia. É um negócio impressionante. E as pessoas estão saindo de Belém do Pará traumatizadas. Eduardo Paz, não posso nem falar da crítica. E óbvio que eu posso dizer, vocês imaginem qual foi 5 segundos para vocês imaginarem qual foi a emissora que ficou indignada com os comentários do chanceler alemão. Pode falar aqui no chat, valendo. Será que as pessoas preferem Berlim ou preferem o Rio de Janeiro? Obviamente que do Rio de Janeiro vejam o comentário desse militante ambientalista, assim, xiita, que trabalha na emissora, que é o André Trigueiro, sobre esse assunto. Para aí. Nesses 15 anos, todos os anos, entre as pessoas preferem, para onde as pessoas preferem viajar? Houve o cuidado de chegar à fonte que já era da inteligência artificial, e isso soou absurdo, extemporâneo, inapropriado. Alguém poderá chamar de grafite diplomática, mas foi preconceituoso, foi xenófobo, e veio de um chanceler alemão, porque a gente vai reconhecer na fala dele uma sombra que até hoje acomete a Alemanha do que houve na primeira metade do século passado. E que onde vocês preferem ganhar uma passagem? O preconceito
A ideia de que todo alemão é meio nazista, estatal da Coreia do Norte. E vem da Alemanha um comentário, é um comentário nazista. Tem coisa mais racista e preconceituosa do que isso. Não fossem vergonha, não foi só ele, não. Vamos continuar. Vejam que o Lula da Guerra Mundial, a ideia de uma supremacia ariana, de um povo melhor do que os outros. Porque essa declaração deixa no ar exatamente um desprezo pelo Brasil de uma forma geral e por Belém do Pará em particular. É descabido. Eu não esperaria outro procedimento do chanceler alemão do que um pedido formal de desculpas. Ele deve isso. E a Alemanha é um país curioso no sentido de que tem uma cultura que na reconstrução daquele país que se tornou o mais rico e populoso da Europa foi muito inspirado em diretrizes que hoje são reconhecidas como referências para o mundo na direção da sustentabilidade, em relação à matriz energética, em relação à construção. A ideia do Trigueiro é basicamente assim: se o chanceler alemão falar que a Alemanha é um lugar mais limpo e melhor para se estar do que Belém do Pará, logo ele só pode, a única explicação possível é que ele seja um nazista. E para testar o quão nazista vocês são na escala do André Trigueiro, eu queria passar algumas fotos importantes, muito mais importantes do que uma fala, e algumas fotos das cidades alemãs. Ele oferece 10% do que o Pará oferece. E o trabalho de vocês, a justificativa dele vai ser aqui no chat, identificar são os qual foto é de Belém e qual foto é da Alemanha. São os botecos do Bruno. Isso mostra o esse lugar é como civilização. Pra mim tá parecendo que ótimo. O nosso esse lugar aqui, vocês acham que é uma cidade? Belém tem saneamento básico. Ou mas uma cidade que tem boteco, música e comida. É o pão e circo. Próxima foto. Essa outra foto aqui, vocês acham que é de Belém? O evidente, que é óbvio que de Berlim. Melhor que Belém. E que é claro, eu me pergunto, bota mais uma foto. Que a superioridade cultural da Alemanha, né? Deverá bota de tela cheia. Ele é nazista. Que lugar da Alemanha deve ser este? Tão imbecil, talvez, que até o advento do pós-modernismo e o André Trigueiro, isso nunca foi pensado na história da humanidade. E esse aqui tenho certeza que é Belém. Culturas superiores e culturas inferiores. Ora, enquanto os romanos construíram as maravilhas que duraram mais de 1 milênio, então mas se você acertou os povos da África ou das Américas, a localização de qualquer uma dessas fotos, você, na escala Trigueiro, já é um nazista. Agora, uns meses atrás, no Museu do Vaticano, automaticamente você já é um nazista. Assim pra ela, olha, você pode a diferença. Enquanto nós estávamos construindo isso aqui no Ocidente, principalmente se você tiver alguma... Você vai ver que eles estavam fazendo aqueles bonequinhos de argila. Alguma coisa, alguma ascendência alemã. Vende na praia de Copacabana. O Visconde não pode falar que Belém é a cidade com o maior... E aí o que é uma cultura superior? A cultura romana ou a cultura do Congo? É um assunto proibido. É evidente que você tem que conhecer isso, né? Ninguém pode falar. Há características de uma civilização que são superiores. Afinal, quem fala isso deve ser nazista. Higiene é uma característica. Não pode dizer que Belém do Pará, por exemplo, é a 8ª pior cidade do Brasil em saneamento básico. Que 80% da população de Belém do Pará vive na merda. Que zelo ao patrimônio público sem coleta de esgoto. É uma característica boa. Não. No coleta de lixo. Vive no lixo. 98% não tem tratamento de construção de uma catedral. É 98%. Isso não tá tudo bem. Por favor, eu peço à audiência que me fact-check 98% do Belém não tem tratamento de esgoto. 80% da população não tem coleta de lixo. Evidentemente, obviamente. João, você deve ser nazista, sabe? Esse número aqui, numerado, não significa individual. Evidentemente, são melhores que os povos. João Gabriel Heisenstein. Ora, você vai comparar a cultura de um povo que mutila crianças, arrancando o clitóris. Agora, o ambientalista, com o defensor do meio ambiente, acha normal, onde a mulher, mesmo com todos os problemas que a gente tem com o é protegida. Belém vai pra rua. Todas as culturas são iguais, canais são igualmente boas, apenas são diferentes. E você não pode dizer que Belém é melhor que Belém. A cultura não dura um segundo, porque as pessoas viverem mais seguras, viverem com mais liberdade, viverem mais bem alimentadas, viverem com mais segurança, destruíram Belém na Segunda Guerra Mundial, mas foram muito menos danosos para a cidade dos mais governos de esquerda que foram eleitos para o Pará e para Belém. A esquerda é muito pior que combater a é um negócio impressionante. Aí tá lá, como vai comparar a cultura da Alemanha com Belém do Pará? Não posso poupá-lo. E eu falo isso chamando de novo também o chanceler alemão. Ele não pode toda de Belém do Pará de aparecer. Resolve chamar o chanceler alemão de nazista. Para dizer o óbvio. Ora, Eduardo, e quando todos os povos têm qualidade, será que as pessoas preferem Berlim ou preferem o Rio de Janeiro? Nós somos uma civilização inferior ao Rio de Janeiro. Isso sequer discutido. Qual é a contribuição da Alemanha para a humanidade? Foi a contribuição brasileira. Ou seja, 15 anos, aí teve um período do Crivella, mas você está preferindo. Esses 15 anos, todos os anos, quem que as pessoas preferem, para onde as pessoas preferem viajar? Para Berlim, que recebe 14 milhões de turistas por ano, esses dados estão até defasados. Do Martim Lutero, do Bento XVI, ou para o Rio de Janeiro, que não recebe nem 2 milhões. Do Beethoven, do Wagner, do Berlim é quase 10 vezes. Mas a música do Boteco de Rio de Janeiro. Agora você imagina Belém. Então, se eu tiver que dar uma passagem para vocês aqui, desse imbecil, que é o presidente da República do Brasil, espectadores, para onde vocês preferem ganhar uma passagem? Para Berlim ou para Belém? Escola de samba? Eu adoro a escola de samba, mas você não pode achar que a civilização pode ser construída e não reconhecer a sua inferioridade. O Globo da Corte lá do Eduardo Paz, para aspirar a ser melhor. Não fossem vergonha o suficiente. Vejam que o Lula respondeu ao chanceler do Neymar, do Carnaval. Alguém falou comigo.
E fazer a COP30 no estado do Pará, em Belém, tinha muita gente que não queria. Enquanto os alemães têm Otto von Bismarck, tem que fazer no Rio de Janeiro. O Brasil tem Getúlio Vargas. Tem que fazer em São Paulo. Enquanto a Porque Alemanha leva a tem COP no meio do mato. o Brasil tem Paulo Porque leva a Freire. COP pro Pará. Lá tem muito mosquito. Lá não tem estrutura. Eu quero ser melhor. Lá não tem hotel. A diária é cara. Os caras estão Eu quero que Belém seja melhor. Eu quero saneamento básico. Mas nunca reclamaram. E não Da água que eles pagam quando vão melhor ponto internacional. Belém tem mais Nunca reclamaram. Quando move o show, em qualquer lugar desse país, o preço da água, o preço do gás. Não, o Lula já tá bom. É todo reclamado do Pará. O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou. Eu fui parar, mas eu voltei logo, porque uma cidade alemã Belém. ou mais parecido com uma favela que é a Ele, na verdade, deveria ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará de Belém. E eu acho isso importante. É muito mais importante do que uma fala idiótica. Porque o que o Lula está dizendo é que Berlim não oferece 10% do que o Pará oferece. A justificativa dele para esse argumento são os botecos do Pará. São os botecos do Pará. E isso mostra o que nós somos como civilização. O nosso presidente valoriza uma cidade não que tem saneamento básico, mas uma cidade que tem boteco, música e comida. É o pão e circo. E isso que impede que ele reconheça que o evidente, que óbvio que Berlim é uma cidade melhor que Belém, e que é claro, André Trigueiro, que há superioridade cultural. Ah, meu Deus, ele falou em superioridade cultural, ele é nazista. Essa ideia de que não existe cultura superior à outra é algo tão imbecil que até o advento do pós-modernismo e o André Trigueiro, isso nunca foi pensado na história da humanidade. É evidente para o homem que existem culturas superiores e culturas inferiores. Ora, enquanto os romanos construíam as maravilhas arquitetônicas que duraram mais de 1 milênio e estão aqui até hoje, os povos da África ou das Américas moravam em cabana e barraco. Eu tive agora, uns meses atrás, no Museu do Vaticano com a minha mulher, e eu falei assim para ela, olhe a diferença. Enquanto nós estávamos construindo isso aqui no Ocidente, viaje à África, você vai ver que eles estavam fazendo aqueles bonequinhos de argila que parece aqueles artesanatos com durepox que maconheiro vende na praia de Copacabana, ou em Visconde de Mauá. E aí, o que é uma cultura superior? A cultura romana ou a cultura do Congo? Isso é evidente que você tem que reconhecer isso. Há características numa civilização que são superiores às outras. Higiene, por exemplo. Higiene é uma característica indiscutivelmente superior à porcaria. É indiscutivelmente superior que saneamento básico se sobrepõe a boteco. Que zelo ao patrimônio público é uma característica boa. Muito superior a um barzinho que toca música. Que o apreço à beleza, a construção de uma catedral é muito superior a um patrão tucupi. Povos mais honestos, povos mais confiáveis, povos que têm essas qualidades, evidentemente, obviamente, né, é um aglomerado, em ciência social tudo que é aglomerado não significa que é individual, evidentemente são melhores que os povos que não têm. Ora, você vai comparar a cultura de um povo que mutila crianças, arrancando o clitóris das meninas, com a sociedade ocidental, onde a mulher, mesmo com todos os problemas que a gente tem com o pós-modernismo, é protegida. Ora, se todas as culturas são iguais, são igualmente boas, apenas são diferentes, tem que haver uma equivalência cultural. E essa equivalência cultural não dura um segundo, porque as pessoas viverem mais seguras, viverem com mais liberdade, viverem mais bem alimentadas, viverem com mais segurança, é indiscutivelmente melhor do que as pessoas que não têm nada disso. Então uma cultura que produz mais pessoas assim é, obviamente, superior a uma cultura que produz música, boteco e dança, porra. Vai comparar a cultura da Alemanha com Belém do Pará? E eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, já falei isso. A minha família da minha mãe é toda de Belém do Pará. Que, aliás, foi uma cidade destruída. Belém do Pará, no início do século XX, era uma cidade muito bacana. E, claro, todos os povos têm qualidade, mas um tem mais qualidade que outros. E, civilizacionalmente, ora, nós somos uma civilização inferior à Alemanha. Isso não deveria ser sequer discutido. Qual é a contribuição da Alemanha para a humanidade? Qual é a contribuição brasileira? Ora, veja, a Alemanha tem, por exemplo, 114 prêmios Nobel. É o país do Max Planck, o pai da física quântica, do Werner Heisenberg, criador da mecânica quântica, do Gutenberg, que inventou a prensa móvel que permite que eu faça o que eu estou fazendo aqui,
do Martinho Lutero, do Bento XVI, do Kant, do Schopenhauer, do Nietzsche, do Beethoven, do Bach, do Wagner, do Bismarck. Mas a música do Boteco de Belém é que é boa. Porra, essa fala, a fala desse imbecil, que é o presidente da República do Brasil, ou do outro que veste o chapéu de carioca, lá do Zé Carioca, e fica dançando na escola de samba. Eu adoro escola de samba, mas você não pode achar que sua civilização pode ser construída em torno disso e não reconhecer a sua inferioridade. Porque você precisa reconhecer a sua inferioridade para aspirar a ser melhor. O Brasil é o país do Pelé, do Neymar, do Carnaval. Ah, mas você pensa, o Brasil teve o Santos Dumont. Mas o Santos Dumont teve que sair do Brasil e ir para a França para ser reconhecido. Enquanto os alemães têm Otto von Bismarck, o Brasil tem Getúlio Vargas. Enquanto a Alemanha tem Hegel, o Brasil tem Paulo Freire. E eu quero ser melhor como civilização, pô. Como eu disse, minha família vem de Belém. Eu quero que Belém seja melhor. Eu quero saneamento básico para as pessoas de Belém e não boteco. Eu quero que Belém tenha mais edifícios como o Teatro da Paz. Queria que tivesse boa infraestrutura, bons hotéis, que fosse limpo. Mas não, pro Lula já tá bom, porque tem boteco, tem música. Sejam honestos, vocês preferiam que Belém fosse mais parecido com uma cidade alemã ou mais parecido com uma favela que é hoje?